Então, meus queridos amigos, pergunta do Rodrigo Santoro. Esse cara é famoso, hein? Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro aqui no Eletrônica Fácil. Tamo junto. O Rodrigão, pessoal, fez a seguinte pergunta, ó. Professor Rodolfo, né? Boa noite. Você poderia fazer alguns vídeos voltados para datasheet, pontos importantes que devemos considerar? Quais são os pontos importantes que a gente deve considerar para escolher um transistor, um MOSFET, componentes ativos, CIs, enfim. Bom, vamos lá, ó. Rodrigo, é o seguinte, para você basicamente escolher um transistor, escolher um MOSFET, escolher um CI, antes disso você precisa saber para que você está usando um transistor, por que você está usando um transistor, ou um MOSFET, ou um CI, tá? Bom, falando um pouco do transistor, tá, pessoal? Quais são os pontos cruciais para que você possa escolher um transistor com muita qualidade, tá? Que atenda às suas necessidades. Bem, primeira coisa, eu elencaria, tá? O primeiro parâmetro do datasheet a ser escolhido dos transistores bipolares ou MOSFET, se for o caso, tá? Se for do transistor bipolar, é a corrente da carga que ele vai controlar, tá? Então pensa assim, o seu transistor ele vai controlar a bobina de um relé, ou o transistor vai controlar a bobina de um solenoide, de uma válvula eletrohidráulica, uma válvula eletropneumática. Ou o transistor ele vai controlar, por exemplo, a quantidade de lúmenes, a potência média de uma fita de LED ou de uma lâmpada. Ou o transistor ele vai controlar a potência média de uma resistência de aquecimento, tá? Essas cargas que estão sendo controladas pelo transistor, elas vão ter uma tensão de operação, uma tensão de trabalho, e também elas vão ter o quê? Uma corrente nominal. E tudo isso, a tensão e a corrente, né, Rodrigo Santoro, né, alunos da família Eletrônica Fácil, tudo isso vai gerar o quê? A potência elétrica, né? Que esse cara vai ter que drenar para gerar o seu trabalho. E quem vai controlar ele é o transistor, ou é o MOSFET, né? Se for no caso do transistor, então, quais são os parâmetros principais? Vamos lá, ó. No caso do transistor, tá? No caso do transistor, você tem que ficar muito atento, Rodrigo e alunos, ao IC. O que é o IC? É o parâmetro do datasheet, diretamente interligado à corrente do coletor, tá? E o coletor é o terminal que controla a carga. Lembra sempre assim, ó. Coletor começa com a letra C. Carga começa com a letra C. Controlar começa com a letra C. Então, o coletor controla a corrente da carga. O coletor controla a carga. Controla o que da carga? Corrente, né? Então, o que acontece? O IC, você tem que bater o olho nele assim, ó. Pô, usei um BC548, usei um TIP 122, usei um BD136, um BC337, um BC550, beleza. Um 2N222. O IC desse cara, a corrente de coletor desse cara é suficiente para controlar a corrente da carga que eu quero controlar? Se a resposta for sim, você pode usar. Se a resposta for não, você saca. Procura outro transistor. Por quê? Porque a corrente de coletor é um parâmetro eliminatório, né? Se a corrente do coletor da carga não for suficiente para controlar a corrente da carga que você está controlando com o transistor, para que você vai usar o transistor? Porque o que vai acontecer? Se você colocar um transistor que tem uma corrente de coletor menor da que a carga suporta, efetivamente vai gerar uma sobrecarga, alto efeito Joule, o transistor vai entrar em curto, vai vir a queimar. Então você vai ter perda de tempo, perda de dinheiro, placa parando, sistema muito mal dimensionado, né? Não é mesmo, Rodrigo? Então, o fator eliminatório é a corrente de coletor, tá? E aí você, a partir do corrente do coletor, você entra na internet, basicamente tabelas e mais tabelas de transistores, vai tentando achar qual é aquele que se adapta à sua situação, tá bom? Se for no caso do MOSFET, tá? Quando você vai usar um MOSFET, um transistor de efeito de campo, né? Tipicamente do modelo de intensificação, né? Então você vai usar um ERF 510, um ERF 640, né? Qual que é o parâmetro eliminatório? É o ID, corrente de dreno,
tá? Porque o terminal dreno é o terminal que drena a corrente da carga, drena a corrente do elemento de potência que você está controlando, tá? Então, no transistor bipolar, corrente de coletor. No MOSFET, corrente de dreno, tá? Isso é muito, muito importante, ok? E aí o que acontece? No MOSFET, a corrente de dreno, tipicamente, ela tem que ser maior do que a corrente da carga, assim como a corrente do coletor, tá? Então, esses dois parâmetros são parâmetros eliminatórios. Segundo parâmetro, tá? Quando o transistor e o MOSFET estão conduzindo a corrente, eles estão polarizados adequadamente, no caso do transistor pela corrente de base, pela junção base-emissor, né, pela polaridade ali. No caso do MOSFET, pela tensão entre gate e source, o VGS, né, ele vai trabalhar na região de saturação. O que é a região de saturação? É quando ele está tendendo a conduzir a corrente máxima do coletor ou a corrente máxima do dreno. E tudo isso, no caso do transistor, é controlado pela corrente da base e no do MOSFET, através do VGS, tensão entre gate e source, tá? E aí, quando esse cara ele não está polarizado, de forma a proporcionar ao elemento chaveador, transistor ou MOSFET, que ele esteja em saturação, ele vai estar na região de corte, que é tipicamente quando ele está trabalhando com chave aberta, não chave fechada, né? E trabalhando como chave aberta, o elemento chaveador, seja ele o transistor, o MOSFET, o IGBT, o SCR, que é o tiristor, o triac, todo elemento chaveador, semicondutor que trabalha como chave aberta, ele vai tender a trabalhar na polarização reversa das junções semicondutoras. Isso vai fazer com que ele tenha uma resistência infinita e absorva toda a tensão entre os seus terminais, né? E quando a gente fala do coletor, quando a gente fala do transistor, quando a gente fala do MOSFET, quando a gente fala dos outros elementos, tá? Essa tensão, por exemplo, no caso do transistor, vai ficar entre o coletor e o emissor, quando ele está desligando a carga, tá? No caso do MOSFET, essa tensão vai ficar armazenada entre dreno e source. Se for no caso do SCR, entre anodo e catódo. Se for no caso do triac, entre terminal 1 e terminal 2, tá? Ou seja, esses elementos chaveadores, eles têm que ter uma suportabilidade eletrônica dessa tensão maior do que a tensão que a carga trabalha. Então saca só essa dica, hein? Tá? Se você vai entrar no datasheet e vai ver lá, por exemplo, no caso do transistor, VCE-O. O que é o VCE-O? É a tensão entre coletor e emissor quando algo está open, quando ele está em aberto, tá? Quando você trabalhar lá com o MOSFET, o que você vai trabalhar lá? Você vai dar uma olhada no VDS breakdown, né? Que é a tensão VDS, tensão de ruptura, tá? E essa tensão aí, ela tem que ser maior do que a tensão da carga. Porque se a carga trabalha com 24 volts, o VCE ou o VDS de ruptura do MOSFET tem que ser maior que 24. Por quê? Porque quando a carga estiver sendo desativada, são eles que vão absorver essa tensão, tá? E essa carga trabalha com 200 volts, esse VCE-O, esse VDS de ruptura, tem que ser maior, a suportabilidade tem que ser maior do que essa característica da carga. Então, são esses dois fatores são os mais importantes, na minha opinião. É a corrente que vai suportar a corrente da carga, pode ser a corrente do coletor ou do dreno, tá? Se for no caso do tiristor, tipicamente corrente de anodo, né? E a tensão que ele vai ter que armazenar em seus terminais quando ele tiver como chave aberta, tá? Outros fatores são importantes, são, por exemplo, você pode analisar o ganho, que é o fator de amplificação, você pode analisar a frequência de trabalho, né? A banda de trabalho, a banda de frequência de trabalho, tá? Você pode analisar a potência do elemento chaveador, se a potência que ele vai trabalhar vai estar dentro das características do âmbito do seu circuito eletrônico, tá? E aí, a partir do elemento que você escolher para o seu sistema, você vai correr atrás desses parâmetros. Por quê? Porque são esses parâmetros, saca só, gente, tá? Se está fazendo sentido para você, coloca aqui nos comentários a hashtag transistor, a hashtag MOSFET, hashtag eletrônica fácil, para a gente saber se vocês estão aprendendo conosco, tá? Porque são esses elementos que vão trazer para você o respaldo técnico que, colocando ele no seu circuito eletrônico bem dimensionado, ele vai funcionar.
Tá? Não adianta você ser técnico preguiçoso, você ser técnico cheio de mimimi, técnico que não corre atrás, técnico que não olha datasheet, técnico que não basicamente busca informação. Se você fizer isso aí, nem começa a fazer, nem começa a estudar eletrônica, nem começa a desenvolver. Por quê? Porque se você não colocar a mão na massa, não for hands-on, não for proativo, não correr atrás de informação sobre o elemento que você vai usar para fazer o trabalho de controle de carga, ou amplificação de potência, ou amplificação de áudio, ou do que você precisar, através do transistor, do MOSFET ou outros elementos, se você colocar no seu circuito vai dar merda, vai dar cagada, tá? Outra coisa, pessoal, chega de ficar fazendo circuito com componente padronizado e não procurar novas soluções. Os componentes evoluem, os componentes crescem, os componentes melhoram, né? Assim como os condicionadores de ar, né, os famosos ar-condicionado, antigamente você tinha lá caras que consumiam muita energia elétrica para gerar um trabalho, né, em BTUs e tal. Hoje em dia vocês têm o ar-condicionado inverter ou dual inverter tal, com uma eletrônica super sofisticada, microcontrolada, microprocessada, que você consegue basicamente ter um rendimento espetacular do ar-condicionado e com muito menos potência gerar muito mais trabalho. Agora, como é que aquilo lá foi possível? Foi preciso um estudo de uma viabilidade eletrônica, técnica e de potência que faça com que tudo isso aconteça com sucesso. Agora, como é que você consegue melhorar isso aí? Sentando a bunda na cadeira, assistindo uma videoaula, um curso, correndo atrás de informação, olhando o manual técnico, não tendo preguiça de ler, para que você possa melhorar mais, buscar informação com qualidade sobre o mundo da eletroeletrônica, porque só informação com muita qualidade te dá embasamento para ter confiança que a sua placa, o seu sistema eletrônico microcontrolado, seja aquele que for, vai funcionar com todo sucesso. Tá bom? E é isso que a gente no Eletrônica Fácil tenta ensinar a cada dia mais e mais para todos vocês. Tá bom, meu querido aluno Rodrigão Santoro? Beleza? Tamo junto, conta comigo sempre. Tá? Pessoal, se vocês ainda não baixaram, para aqueles que ainda não baixaram o nosso e-book maravilhoso do nosso curso de Eletrônica Fácil, não esquece de clicar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários, tá? Para que você possa baixar esse conteúdo muito massa que a gente preparou com muito carinho para todos vocês, aprender com a gente gratuitamente, ter um material top, e por que não depois fazer o nosso curso de Eletrônica Fácil, para que você possa cada vez ser mais faixa preta no mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Com muita aprendizagem, professor por missão, sempre quer melhorar a vida das pessoas, assim como todos vocês que estão aqui juntos, sempre somos mais fortes. Tá bom? Beleza? Deixa sua hashtag aí, MOSFET, hashtag transistor, hashtag aprendi professor, tá? Porque só assim a gente sabe que vocês estão aprendendo conosco, quando vocês estão inscritos no canal com o sininho ativado e compartilhando esse vídeo com mais e mais pessoas. Tá bom? Um forte abraço, conte conosco sempre. Tamo junto, Rodrigo, tamo junto, alunos. Juntos somos mais fortes. Beleza?